Oi, gente, eu sou Ângela Santos e hoje o nosso assunto é broca do café, Hipotenemos rampei, e os reflexos na produtividade e na qualidade decorrente aí do ataque dessa praga. Então, a broca do café ela é uma praga importante na cafeicultura de todos os países produtores das Américas do Sul, Central e do Norte, e também da África e da Ásia. E para falar um pouco desse assunto, eu fiz uma revisão de literatura e vou falar um pouco aí da historicidade da broca do café como uma praga, das características taxonômicas do ciclo evolutivo e do ciclo de infestação, e também dos danos na cultura do café decorrentes do ataque dessa praga, e também das perdas causadas pelo ataque dessa praga em café arábica na região de Patrocínio, Minas Gerais. Então, em termos de historicidade desta praga, temos aí que ela é originária da África Equatorial e ela foi descrita em 1867 pelo entomologista austríaco Ferrari. Todas as espécies do gênero Coffea são suscetíveis ao ataque dessa praga. Ela foi introduzida no Brasil por volta de 1913, na região de São Paulo, por meio de sementes vindas da região da África, vindas da África e de Java. De 1913 a 1924, os cafezais da região de Campina foram atacados por essa broca e também cafezais aí dos municípios vizinhos, E em 1924, vários foram os prejuízos constatados decorrentes do ataque dessa praga. Todas as regiões cafeeiras do Brasil passaram a ter o ataque dessa praga, porque ela se alastrou aí a partir dessa década, a partir de 1924, e ela se alastrou aí para todas as regiões cafeeiras do Brasil. Então, em termos de características taxonômicas, o nome científico Hipotenemos rampei, a classe é Coleoptera, a ordem Curculionidae e a família Scolotidae. Então, eu coloquei aqui a imagem do inseto macho e fêmea, para a gente ver a característica dessa fêmea em relação ao macho. Então, ela é bem maior do que o macho. Em termos de ciclo evolutivo, é um inseto de ciclo completo, passando da fase de ovo, larva, pulpa e chegando à fase de adulto. E o problema no ataque dos frutos está aqui nesse inseto na fase de larva, porque a fêmea vai ovipositar no fruto, o ovo vai eclodir e a larva é que vai atacar o conteúdo do fruto para se alimentar. Então, nós temos aqui essa imagem que representa o ciclo aí de infestação desta praga. Então, essa fêmea ela vai sair em busca desse fruto, encontrando esse fruto, principalmente na fase de verdulengo, em que o conteúdo está meio aquoso ainda, ela vai perfurar esse fruto e vai ovipositar. Esse ovo vai eclodir, vai originar a larva, e essa larva aqui vai consumir o conteúdo desse fruto, e o resultado vão ser essas partes aqui do café, todas comidas. Então, o meu produto final ele vai ser todo brocado. Aí, reinicia novamente o ciclo. Ela passa de larva para a fase de pulpa e para a fase de adulto. Aí, reinicia todo o ciclo novamente. Aí, ela sai em trânsito para procurar novamente frutos para ovipositar e dar continuidade ao ciclo aí. E quais são as condições ideais aí para o ataque dessa praga? Alta umidade, espaçamentos menores, lavouras muito enfolhadas. E o maior problema de ataque dessa praga vai ser de outubro a dezembro, em que ela vai sair aí para procurar os frutos e ovipositar nele, que vai ser o período denominado aí de trânsito da broca. Então, os danos decorrentes do ataque dessa praga são danos quantitativos e danos qualitativos, diretos e indiretos. Então, o maior problema aí dessa praga, os maiores prejuízos vão ser quando a gente tiver um nível de infestação de 3 a 5% dos frutos. E como é que a gente sabe, como é que a gente detecta aí esse nível de infestação? Na fase dos frutos, de chumbo a chumbões,
que é a fase, né, 60 a 70 dias após a florada, faz-se um caminhamento em zigue-zague no talhão e coleta-se 25 frutos em cada face da planta, totalizando 100 frutos por planta. Aí faz-se o cálculo para identificar o nível de infestação. Então, quanto aos danos quantitativos, tem-se aí redução do peso dos grãos, né, e queda dos frutos. A broca, ela vai atacar frutos pequenos e também frutos maiores, né, que estejam com um conteúdo meio aquoso, e isso aí vai provocar a queda dos frutos, né, os frutos atacados vão cair, e ela vai atacar prioritariamente esses frutos quando eles estiverem na fase de verdolengo, né, ou maduro, conteúdo, tem ali aquele conteúdo líquido ainda. Ela vai causar, né, uma destruição do fruto parcial ou até mesmo total. A respeito aí da queda dos frutos resultante do ataque dessa praga. No caso do café arábica, tem-se uma queda de 8 a 13%. No caso do café canéfora, né, o coffea canéfora, tem-se uma queda aí de até 46%. Em termos de danos qualitativos, né, quando a gente fala aí, o ataque da broca, ela pode fazer, dependendo do nível de infestação, o café passar do tipo 2 até o tipo 7, né? Então, o tipo 2 é aquele tipo que tem no máximo 4 defeitos. O tipo 7 já tem de 87 a 160 defeitos. Em termos de danos qualitativos, né, tem-se aí a redução da qualidade do café quanto ao tipo, né, ele passando do tipo 2 para o tipo 7. Não necessariamente quanto à qualidade da bebida, né? Mas alguns autores detectaram a redução na qualidade da bebida devido à abertura no fruto ser porta de entrada para fungos do gênero Fusarium e do gênero Penicillium, e esses fungos vão reduzir a qualidade da bebida, né? Vão comprometer a qualidade da bebida. Então, em termos de danos quantitativos e danos qualitativos, né, a gente tem aí uma lista, né, de acordo com Souza e Reis, como perda de peso do café, né, a broca ela vai comer o conteúdo ali daquele fruto e, consequentemente, esse fruto vai ter um menor peso. Perda da qualidade, né, 5 sementes já brocadas já caracteriza aí um defeito. A queda prematura dos frutos, aqueles frutos atacados, eles vão cair, então no final aí eu vou ter menos produção por planta. O apodrecimento de sementes, né, em frutos broqueados, né, porque outros micro-organismos podem podem aproveitar essa perfuração e infestar-se ali naquele fruto, né, resultando ali em frutos broqueados. A inviabilidade de produção de sementes, né? Um pé de café, por exemplo, com ataque de praga e os frutos dele não vai servir para propagação, por exemplo. E perda de mercado externo, no caso de café especial, por exemplo, um fruto brocado decorrente do ataque de uma praga já não serve mais para ser comercializado como café especial. E eu trouxe esse trabalho aqui, que foi um trabalho realizado por Perico na região de Patrocínio, em que ele fez uma análise, né, da produção das safras 2015, 2016 e 2016 e 2017. Então, ele formou aí 8 tratamentos. O tratamento 1 era um tratamento com uma amostra com 0% de grãos brocados. Tratamento 2 com 3% de grãos brocados e assim sucessivamente, até o tratamento 8 com 30% de grãos brocados. Então, essas foram as amostras de trabalho desse autor. Então, ele realizou a avaliação de algumas variáveis, né, como perda de peso, perda na qualidade da bebida e também a simulação de dano econômico devido ao ataque dessa praga. Então, ele constatou aí que em termos de perda de peso, quanto a amostra que com 30% de grão brocado, a perda de peso foi muito maior em relação às demais amostras, né?
Isso é óbvio, né? Porque uma amostra com 30% de grãos brocados tem mais grão cujo conteúdo foi consumido pela broca. Agora, para a gente falar um pouco de termos de qualidade e classificação de bebida, que é uma avaliação que ele também vai fazer, primeiro eu vou falar aqui dos tipos de classificação, para a gente entender a análise que ele fez. Então, em termos de classificação de bebida, né, no caso do grupo 1, do café arábica, bebidas finas, a classificação, né, de acordo com o mapa, é em bebida apenas mole, né, bebida de sabor suave, porém com leve adstringência, segundo a classificação oficial de café, né? A bebida mole é a bebida de sabor suave, acentuado e adocicado. A bebida estritamente mole é a bebida de sabor suavíssimo e adocicado. A bebida dura é a bebida com sabor adstringente, gosto áspero, né? São cafés mineiros e paulistas bem preparados, tipo 6, né? Bebida estritamente mole, bebida de sabor suavíssimo e adocicado. Aí tem as bebidas fenicadas do grupo 1, arábica. Aí a bebida riada, que é a bebida com leve sabor de iodo fórmio ou ácido fênico, a bebida rio, que é a bebida com sabor forte, desagradável, e a bebida riozona é a bebida de sabor intolerável ao paladar e ao olfato. Então, ele fez essa classificação aí, né? Então, para a safra 2015-2016, as amostras cujo percentual de grãos brocados foi até 10%, foi classificado como bebida dura. A partir de 15%, a bebida foi classificada como duro sujo, né? O sabor classificado aí como duro sujo. E 30% como riado. E isso influenciou no preço pago pela saca de café. Até 10% de grãos brocados, a saca de café saiu a R$500. A partir daí, houve uma perda no preço devido à perda na qualidade do café por essas classificações aqui, né, mais inferiores que o café teve. Então, de forma que com um percentual de 30% de frutos atacados, a bebida foi classificada como riada e o preço do café, se considerar essa classificação aqui, o preço da saca de café aqui passa para R$450. Na safra 2016-2017, do mesmo jeito, só que aqui até 15% de grãos brocados, a bebida foi classificada como dura. Aqui, com 30% de grãos brocados, foi classificado como duro, sujo, fermentado. Houve uma depreciação também, né? Duro, nessa época aqui, o preço da saca de café era menor, mas até 15% de grãos brocados, ele conseguiu vender a saca de café por R$460 e a saca de café classificada, né, cujo café foi classificado como duro, sujo, fermentado, foi vendida a R$440. Agora eu vou voltar aqui para me falar uma coisa importante. Na safra 2015-2016, foi uma safra com produtividade de 50 sacas por hectare. Na safra de 2016 a 2017, foi uma safra marcada pela bienalidade acentuada do café. E nessa safra aqui, a produtividade foi de 10 sacas por hectare, né? Então, eu queria deixar isso registrado aqui. Aí ele fez uma simulação de dano econômico, né, considerando aqui o percentual de grãos brocados, né? Então ele calculou aqui, então a amostra aqui com 30% de grãos brocados resultou numa perda muito maior, muito maior em reais por hectare, considerando a safra 2015-2016, que foi uma safra com produtividade muito maior. Na safra de 2016-2017, essa amostra com 30% de grãos brocados também foi responsável pela maior perda, né, em termos de reais, mas aqui considerando
que foi uma safra com uma produtividade menor, o prejuízo aqui foi menor. O aumento da incidência, né, de danos provocados por essa praga vem sendo observados aí principalmente a partir de 2013, né? Isso porque a partir de 2013 o endosulfan, principal inseticida eficiente, né, para o controle dessa praga, foi retirado do mercado, e ele foi retirado do mercado sem que tivesse outro para substituí-lo. Então, em 30 anos de pesquisa, né, eu trouxe esse dado aqui para a gente mostrar o quanto o endosulfan era importante, né, no controle dessa praga. Em 30 anos de pesquisa, né, de 1973 a 2003, dos 169 tratamentos realizados, né, em pesquisas, 21% abordavam o endosulfan, né, tinha o endosulfan como o inseticida utilizado. Esse endosulfan, ele tem uma eficiência no controle dessa praga de 70% a 100%. Aí, hoje, né, existem outras pesquisas, né, com outros inseticidas, a fim de verificar a eficiência deles no controle dessa praga. Aí tem o clorpirifos etil e o etofenprox, com 35% a 72% e 0,60% respectivamente de eficiência para o controle dessa broca, mas muito abaixo, né, dos 80%, que era a faixa de eficiência aí do endosulfan. Tem termos de considerações, tem que ser que o ataque da broca do café resulta em danos quantitativos e danos qualitativos. Lá no trabalho do Perico, ele constatou que na safra 2015 e 2016 houve alteração na qualidade da bebida com 15% de grãos brocados, enquanto que na safra 2016 e 2017 a alteração ocorreu com 20% de grãos brocados, né? Isso se deve provavelmente às questões climáticas e ou processos de pós-colheita do café. Eu esqueci de mencionar isso lá quando eu fiz a análise dos dados, né? Ele fala aí que na safra 2015 e 2016 ocorreram muitas chuvas, a produção foi muito alta, então ter propiciado o ataque de micro-organismos, né, que influenciou aí na qualidade da bebida. Então, a broca do café pode causar um elevado dano econômico, né, ao produtor, principalmente quando essa praga associa os danos de perda de peso e perda de qualidade na bebida. Então, sobre esse assunto, era isso. Um abraço a todos.